Salve rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu vou estar fazendo um guia bem completão para vocês aqui da função contramarca. Mas antes da gente começar com o nosso guia, eu não posso esquecer de deixar um salve aqui para alguns manos que possibilitaram que esse vídeo seja feito. O primeiro salve aqui vai ser pro Manuel, da Little Rookie. Com esse cara aqui a gente foi conversando bastante durante os meses como que funcionava a função nova da contramarca que eu vou abordar nesse vídeo. Então foi graças a ele também que eu e ele conversando bastante sobre, achando as melhores habilidades, como que funciona a função. Então, salve aqui, tá registrado para ele. E os manos também que me ajudaram com as contas para passar o invasão. Eu solo o novo invasão que dá os símbolos novos com as contas deles. Mas bom, eles também emprestam as contas para eu ir, a gente pega lá os símbolos. Então deixar um salve aqui pro mano Lilica, da Mandrake. Vou deixar um salve também pro mano Caio, da Alucard. E deixar um salve pro mano Will. Foram graças a esses caras que eu pude fazer vários invasões ao longo dos meses, juntar os símbolos e aprender mais sobre a função. Então rapaziada, seguinte, só para vocês entenderem como que vai ser esse vídeo. Eu vou dividir ele em 3 partes. Eu vou explicar para vocês a função base da contramarca, a primeira atualização que veio dela. Vou explicar para vocês os atributos que envolvem elas. Eu vou explicar para vocês exatamente como que funcionam esses atributos dentro do jogo, para vocês entenderem qual vai ser a melhor opção para vocês escolherem na contramarca. E eu vou fazer também uma parte da função nova, explicando os símbolos, o que eles fazem, as habilidades dele, qual é o melhor símbolo usar, o melhor custo-benefício, a instância, como passa. Eu vou explicar tudo para vocês aqui, tá? Então vamos começar da função mais simples para vocês entenderem. A base das contramarcas. Bom, aqui nas contramarcas você podem pegar a qualidade cinza, verde, azul, roxa e a laranja. A laranja aqui sendo a melhor. Bom, então é o seguinte. Supondo que vocês estão com algumas contramarcas douradas ali, no caso, para vocês usarem aqui no set. Qual que é a primeira coisa que vocês têm que se atentar para quando for montar o set de contramarca de vocês? A primeira coisa, no caso, são quais atributos que você vai conseguir pegar na contramarca base. Então, só para vocês entenderem, vai ser sempre essa regra. Na posição 1 e na posição 6, vai vir ou ataque ou agilidade. Vão vir um desses 2 atributos. Aqui no caso, eu falo por optar, só que tem uma outra variação que eu vou falar para vocês depois, que às vezes não deixa ser muito escolher. Mas a maioria aqui vai ser de agilidade e vou ter uma outra de ataque. Bom, então posição 1 ou melhor, 6 não. Posição 1 e posição 4. Posição 1 e posição 4 vão vir ou ataque ou agilidade, que são as da ponta. A posição 2 e a posição 5, elas vão vir ou defesa ou sorte. Sempre vão ser nessa configuração. A posição 3 sempre vai vir dano, só vai vir um atributo de dano. E na posição 6 sempre vai vir ataque mágico. Então é essa configuração aqui que vai se montar nas contramarcas. Sempre vão vir nessa linha, a posição 1 e 4 e a 2 e 5 sempre vão poder vir um ou outro atributo. Basicamente é assim que funciona. Então tá. Feito isso, pegou a contramarca, abriu ela, tem esse atributo base. Então, no momento que você clicar em ASCII na contramarca, vão aparecer algumas opções. Além do atributo base da contramarca, eles vão vir alguns atributos secundários. Que pode ser Critical Strike, pode ser Speed, ARP, Must Kill. Então, tem esses atributos que podem vir ali. O que acontece? Aqui que vem o pulo do gato. Então, vocês pensam assim, pô, qual atributo vai ser melhor para escolher, qual atributo secundário eu vou conseguir pegar e tal. Para o pessoal que está mais velho no jogo, já meio que já tem de cabeça, já sempre que vai escolher de atributo ali e de atributo secundário. Mas assim, eu vou só explicar para vocês uma coisa que às vezes o pessoal não consegue entender muito bem, sobre o que os atributos realmente fazem na partida ou na instância. Como que eles realmente funcionam. Eu fiz um bloquinho de notas aqui para vocês conseguirem ver, só para vocês entenderem melhor. Então, como é que funciona aqui? O atributo ataque, ele faz um contrapeso com o atributo defesa. Ele não faz um contrapeso com o atributo armadura. E ele também não influencia diretamente no atributo dano. O atributo ataque, ele apenas vai fazer o contrapeso com o atributo defesa. Então, se você upar a defesa, você vai conseguir fazer frente ao atributo ataque. E vice-versa. O atributo dano, ele faz um contrapeso com o atributo armadura. Então, se você tiver muita armadura, você vai conseguir resistir mais ao atributo dano, mas não ao atributo ataque. Ok? Ataque mágico e resistência mágica. O atributo ataque mágico, ele influencia no dano do Paul. Ele vai influenciar diretamente no dano do Paul. A resistência mágica é tancar o dano do Paul. Então, vou dar um exemplo só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui.
Se vocês uparem muito ataque mágica, o atributo defesa, ele não faz diferença. Só pra vocês entenderem, ele não vai fazer diferença quanto o extra do ataque mágico. Como é que... Só pra vocês entenderem no combate, como é que ele funciona. Vamos supor que eu tenho 2.000 de ataque e eu vou dar um dano de pull. O que acontece? Vamos supor que eu tenho 2.000 de ataque, 1.000 de dano e 1.000 de ataque mágico. Os 2.000 de ataque, eles chegam numa reguinha que bate ali 2.000 de ataque. Aí ele tem um extra, que vai ser o dano, o atributo dano, ali, os 1.000 de dano. E vai ter outro extra, que é o atributo ataque mágico. Então, pra você tancar com base nesse atributo, você tem que ter tanto a defesa, a armadura e licença mágica. Então, se você tiver muito focado apenas no atributo defesa, e o cara der um pull em você, e ele tiver um ataque mágico forte, um dano forte, ele vai arrancar muito mais vida que você que o normal. Porque você não tem muito upado os outros atributos. Então, no caso do pull, você teria que ter uma resistência mágica mais upada, o atributo armadura para ele fazer peso contra o atributo dano, e o atributo defesa para fazer peso contra o atributo ataque. Só que não é tudo junto, não é apenas nomes diferentes e vai apenas ser uma coisa, não é bem assim que funciona. É uma conta diferente. Então, dependendo do atributo que você focar ali, dependendo do que o cara usar, o tipo de dano que ele usar, vai fazer diferença no dano final. Então é isso que vocês sempre têm em mente. Não adianta focar muito em um atributo só, porque às vezes a sua conta ela pode ficar muito papel, ou ela pode bater muito, fica muito fraca, ou ela tanca muito, mas ela não bate muito. Às vezes não é nem por conta que falta atributo pra você, não é só isso, às vezes é por a distribuição que você escolheu e a forma de upar a sua conta. Então isso vai influenciar muito no combate, nas instâncias, tudo isso vai influenciar. E bom, e também tem o atributo sorte. O atributo sorte, ele é a essência do DD Tank. Ele é o atributo que mais tem a essência do DD Tank. Se vocês for lembrar lá em 2010, 2009, quando lançou o jogo, o atributo, a coisa mais louca do jogo era sempre a questão da sorte, de evoluir a sua arma, fazer uma fusão difícil. Então, a questão de ter sorte no jogo, ela sempre foi o charme do DD Tank. Ela sempre foi a base, ter sorte. Tanto que quando foi criado o jogo chamado DD Tank, eles resolveram colocar um fator muito importante também nos combates e na instância, que é o fator sorte. Que ele também pode influenciar diretamente no dano que você usa, qual vai ser o valor final do dano. Isso que eu quero explicar para vocês. O atributo sorte, ele não só se refere à chance de critar, mas ele também se refere ao dano do crítico. Ele é um atributo, pensando principalmente lá no começo do jogo, ele é um atributo que ele influencia tanto na chance de dar o crítico, quanto no valor desse crítico. Então quanto mais sorte tem, mais chance vai ter de critar ali os tiros, e mais chance vai ter de esses críticos terem valor alto. Se vocês forem lembrar, lá no começo do jogo mesmo, quem usava o trovão ali tinha a sorte muito alta. É só vocês verem, todo tiro do cara critava, os tiros sempre critavam muito. Não, por que tinha isso? Porque além de o atributo sorte ele ter essa definição, não tinha um contrapeso para o atributo sorte. Anos depois, veio os atributos secundários e mudou isso. Mas lá no começo, só vocês lembrar, critava muito tiro, não tinha pet cobra, não tinha nada. E critava muito tiro, por conta que o atributo sorte, ele tinha essa função e ele não tinha um contrapeso. Então, se você upava muita sorte ali, até com base, na verdade, a base mais seus atributos. Tipo, se você tivesse muito atributo ataque ali, agilidade e tal, mas a sorte tivesse baixa, comparado a você mesmo, a sua conta não ia critar tanto. Mas se seu atributo sorte ele fosse bem alto comparado aos outros, você ia critar mais tiros. Era assim no começo do jogo, era essa a base. Bom, anos depois, entra os atributos secundários no jogo. O que acontece nessa aqui dos atributos secundários? Eles resolveram falar assim, ó, quer saber? Os atributos base já estão muito altos, a gente vai criar um outro sistema de atributo para nivelar o combate do jogo. Tanto que aqui só funciona em combate, esses atributos secundários. Ele foi exatamente para nivelar e mudar a forma do combate. Então, vamos lá, tem o pull, temos a runa de Must Kill, temos o atributo secundário de Must Kill, que vai envolver sobre o dano do seu pull. Quanto mais você tiver, mais o dano no pull vai aumentar. Tem também a Must Resist, que ele é o que? Ela é o contrapeso da Must Shield. Quanto mais você tiver, mais dano do pull você vai aguentar do seu adversário. Então, eles também já criaram um sisteminha de freio e contrapeso para esse atributo. Aí veio a RP, que é a Armor Penetration. Ela também veio com um sistema de freio e contrapeso do atributo imunidade a dano. A questão é que aqui o RP ele é mais específico, que ele é como se fosse para penetrar a armadura. Então, tipo, ele é algo mais direto contra a armadura da pessoa.
Então, às vezes, assim, se você tiver um RP muito alto, mas a pessoa não tem a armadura muito alta, o RP não faz tanto efeito, porque ele é mais negócio contra a armadura. A imunidade a dano, ele já é dano mais em geral. Se você for testar qualquer tipo de tiro e tal, ele vai, quanto mais você tiver, mais vai ajudar você a diminuir esse dano. Então, ele foi feito para isso. Temos o Critical Strike, com o seu free contrapeso com a Durability. O que acontece? Aqui também, aqui eles resolveram separar as duas funções da sorte nesses dois atributos secundários. Que é o Critical Strike, que é a chance de dar o crítico. A durabilidade, ela é o quê? Ela é agora sim criou um contrapeso para ela. Criou um contrapeso pro crítico. Que é, as chances de você não tomar crítico. O Critical Damage, ele é o valor do crítico. E o atributo de Defense, ele é diminuir o valor do dano crítico. Então, é meio que esse foi o sistema de freio e contrapeso que o jogo criou nessas funções dos atributos secundários. Bom, beleza, falei isso aqui e tal, só que vocês puderam perceber que faltou um atributo, que é a agilidade. E ela é um atributo muito interessante porque ela tem mais de uma função. O seu atributo secundário respectivo ele também tem uma função muito interessante que eu vou explicar para vocês, que é tanto a speed quanto a agilidade. Bom, a agilidade em si, só a agilidade, o que ela altera? A agilidade ela só vai influenciar na sua estamina base, que você vai poder andar pelo mapa, e o seu valor de dano adicional. Não é do atributo dano, é o valor do seu atributo de dano adicional. Se você upar seu ataque e seu dano, você vai ter um valor fixo. Se você usar a porcentagem que a estamina dá ali no valor de dano, é um dano adicional. Bom, perfeito. Ela influencia nisso. Agora, e também influencia, principalmente lá no começo do jogo, em quem que ia jogar primeiro. Se eu tenho 1000 de agilidade e o cara tiver 900, eu vou jogar na frente dele. Ótimo. Quando veio o atributo secundário e chegou a Speed, a Speed ela adicionou um negócio no jogo, que é além das funções que você usa, porque assim, sempre existiu o delay no jogo, existiu o delay ali. Só que o delay é como se fosse assim, se você usa algumas funções ali, ou vezes 1, e você usa mais dano, existem coisas ali que vão influenciar em quanto de delay você está usando naquela partida. Então, antigamente, lá no começo, a contagem delay ela era muito simples de você ver. Foi depois de um tempo que existiu 2, 3 delay, mas no começo ali era apenas 1. Então era muito mais simples de você contar os delays. O que acontece? Quando veio o atributo Speed, ele veio com a função de roubar delay. Então, como é que funciona? A Speed ela é o próprio contrapeso dela. Então, a agilidade não rouba delay, mas a Speed sim. E a Speed também te ajuda a jogar na frente. Então, como é que funciona? Se eu tiver 100 de Speed e você tiver 90 de Speed, e a nossa agilidade for igual, eu vou jogar na frente. Mas além de jogar na frente, esses 10 a mais de Speed vão me ajudar ao longo das rodadas a roubar delay. Eu vou conseguir delay a mais sem aparentemente gastar a agilidade a mais, gastar a estamina a mais. Então é para isso que funciona a Speed. A Speed vai fazer eu conseguir roubar delay quando eu não deveria ter. É para isso que ela funciona no jogo. Bom, feito isso, expliquei para vocês aqui como é que funciona o atributo, os atributos aqui, as funções deles, as reais funções deles. O pessoal às vezes vai upando a conta ali, mas não sabe exatamente para que serve. Às vezes escolhe upar algum atributo ali e tal, mas não tem a real proporção do que ele pode ser feito. Quis explicar aqui pra vocês por conta que as contramarcas dão todos os atributos, então vocês vão poder montar a estratégia que vocês acharem mais interessante para a conta de vocês. Então vamos lá. Então assim, sabendo qual posição, o que ela vai dar aqui de atributo secundário também, vamos partir para eles. Então assim, então contramarca, abriu ela aqui, vamos aos atributos secundários. Como vocês sabem, vai poder vir crítico, speed, RP, must kill, critical strike. Ok. Qual é o ponto? Qual atributo focar? Como eu expliquei pra vocês ali as funções dos atributos, vocês perceberam que realmente a coisa mais roubada pro jogo ali, pro combate, vai ser o atributo Speed. Então, como que funciona aqui? Vocês vão vir aqui no refinar e vão ter as opçõezinhas dos atributos secundários. Não começa assim, começa com menos. Se eu pegar por base a contramarca dourada, se ela vier com 3 estrelas, ela vai vir só com 2 atributos. Se ela vier com 4 estrelas, ela vai vir com 3 atributos. Se vier já com 5 estrelas, ela vai vir já com os 4 atributos. Que influencia quantas vezes ela vai aumentar o atributo secundário, dependendo da estrela. Então,
o pessoal foca, o meta do jogo mesmo, o principal foco aqui é sempre você tentar com contramarcas de 4 ou 5 estrelas para vocês pegar o máximo de speed. E como que pega o máximo de speed? Bom, aí que tá o ponto. Aí envolve o fator base do jogo, que é o fator sorte. Pode ser aleatório, pode focar um atributo, pode ir para outro, pode focar só um. Então, ter sorte nas contramarcas é você também focar apenas um atributo, porque depois você pode trocar ele e deixar apenas o atributo de speed, que é o atributo mais forte. Então, a recomendação é o que? Deixa o atributo de speed, deixa o de crítico, apenas como crítico, não critical strike, que tem outras funções no jogo que vocês vão ver que não compensa muito usar e tipo tem que ter ela critical strike, então é melhor deixar essa aqui, que ela vai apenas falar sobre o valor do dano crítico. Armor Penetration, que é RP, e a Must Kill, que é o dano do povo. Então essa é a melhor configuração. O primeiro atributo é Speed, o segundo atributo se focar é Must Kill, o terceiro é RP e o quarto é crítico. Perfeito, rapaziada? Bom, agora vamos para outra função das contramarcas, o outro lado das contramarcas, que é o que? Os tipos delas, que são a classe delas no caso. Vocês podem estar vendo aqui que tem várias classes das contramarcas. Eu vou explicar pra vocês como é que é a divisão aqui. A do selo Ninho do Dragão, selo esportivo, frango veloz, a marca do Deus das Trevas, impressão Papifu e a marca da Fortaleza, elas são contramarcas focadas pro Papifu. Se vocês entrarem ali pra ver, elas têm os atributos que elas dão ali de efeito secundário, eles influenciam no Papifu e cada Papifu tem de um bicho específico, né? Vai ter o do Covil, vai ter o do Piatã, vai ter o do Bugo. Então, vai depender muito do pintinho, vai depender muito de qual Papifu você vai querer usar. Então, essas contramarcas, a função delas é basicamente para isso, porque lá é atributo equilibrado, sempre atributo fixo. Algumas coisas ali alteram, tá? Como porcentagem de espírito de luta e tal, mas outra coisa que também altera muito lá no Papifu são essas contramarcas aqui, tá? Contramarcas específicas de cada Papifu. E bom, e as contramarcas que a gente realmente usa no dia a dia ali para fazer a sua conta, a base da sua conta, é a da Bênção, a da Feiticeiros, a da Poder Vazio e da Arte Comando. Então assim, qual que é o pulo do gato aqui? Vocês têm que ter pelo menos, são 6 sets, né? Você tem que ter pelo menos 4 sets com 4 de cada, para você ativar o duplo efeito delas. Então, eu tenho aqui, ó, para vocês verem, ó, eu tenho aqui ativado tanto do 2 quanto dos 4 sets da Feiticeiros. Aqui eu tenho da Arte Comando. Aqui eu não... deixa eu ver... Tá, aqui eu vou ter do Poder Vazio. Aqui eu já tenho aleatório já. Porque não duplicam, tá? Se você tiver uma ali com 4 sets, se você colocar a outra, não vai ter esse efeito extra, tá? Não tem. E aqui eu tenho da Bênção. Perfeito. E aqui também já é aleatório. Então, você, além quando você for montar o seu set, você tem que sempre também se preocupar com os tipos das contramarcas, tá? Com a classe delas aqui, para vocês poderem colocar sempre, para vocês poderem ativar esses sets, porque eles influenciam muito nos combates. Quando vocês estão vendo uma partida lá que o cara tá com várias habilidadezinhas lá embaixo, uma boa parte delas são de contramarcas. Algumas vão influenciar já no começo, outras tipo quando é atacado, quando ataca, tudo vai ter essa variação. Então, aqui não tem muito segredo, tá? Vocês montem os sets e montem um de cada. É obrigação, tem que ter. Tá? É a melhor coisa. Então, beleza. Feito isso, expliquei pra vocês os sets aqui. Tem que montar também na melhor configuração com os seus atributos. Foco atributo Speed. E é basicamente isso aqui nessa primeira parte. Feito isso, tá tudo lindo. Bom, manos, agora aqui é o seguinte. Agora vamos falar sobre a função nova das contramarcas, que chegou recentemente, que são a dos símbolos aqui. Então a primeira coisa que eu vou falar pra você é o seguinte. A função que mais pega os símbolos ali no caso é o novo Invasão. Eu tenho até um vídeo aqui que eu fiz o Invasão Pesadelo passando com os meus parceiros ali. Mas eu vou explicar pra você. Agora eu vou apenas fazer um resuminho pra vocês do que precisa pra ir lá e como passar. Então aqui na loja vocês vão comprar os ingressos. O jogo também dá algumas opções de ingresso lá do herói, do pesadelo, mas vocês conseguem também comprar pela loja. Tem como pegar por L-Cupom e tem como você fazer uma fusão dos ingressos. Então você consegue pegar por L-Cupom, se você pegar 4 aqui, você vai conseguir fazer o ingresso do herói. Aí se você fizer mais 3 vezes pegando 4 de cada, você consegue fazer uma fusão pro épico.
Até pro herói das fusõezinhas aqui não é 100% de chance. Aí pro pesadelo, aí é 80% de chance, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Então beleza. Pegou o ingresso. Entra na aba do invasão. Criar sala. Crise do parque. Confirma. Aí aqui é um sistema diferente. Você apenas gasta um ingresso. Não precisa cada conta do teu ingresso. Você apenas gasta um ingresso. Você clica em alterar, você escolhe o seu ingresso e dependendo do ingresso vai ser a dificuldade que você vai passar. Um ponto importante aqui. Se você quiser símbolos ilimitados para venda ou quiser mandar de contas para outros e tal, só vem ilimitado no nível do pesadelo. Abaixo do pesadelo não vem ilimitado. Então se você fizer abaixo do pesadelo, só vai vir símbolos para suas próprias contas. Para você usar ali e tal. Então fiquem avisados já que tem essa questão. Se vocês verem o vídeo que eu gravei lá passando Invasão Pesadelo, vocês vão perceber que a estratégia base ali, aqui funciona um pouco diferente. Aqui os atributos eles não é equilibrado, mas eles são redimensionados. Os atributos aqui. É a mesma ideia do squad. Redimensiona os atributos. Os ingressos eles têm atributos neles também, tá? Dependendo, você pode atualizar ali para você vir com um atributo a mais ou a menos dentro do invasão. Tem essa variação também. Mas qual que é o ponto? Dentro da instância ali tem a opçãozinha do potinho de vida e tem a do bolo. E tem o item pool. O segredo para vocês passarem, se a conta de vocês for compatível com o nível, é vocês controlar no uso do bolo e no uso do potinho. Então sempre recomendo vocês usarem, alinhem as contas, taquem o bolo em cima de vocês todos, igual eu fiz lá no vídeo. Pra todo mundo ganhar mais meio que uma intimidadezinha da instância ali. Quando você atinge nível 100, ela volta pra 30. Só que você ganha um buff de dano, vai te ajudar a passar mais rápido. Mas toma cuidado também, porque volta pra 30. Tem algumas fases que os bichos arrancam muito daquela intimidade. Se chegar a 0, você fica sem poder jogar e você toma muito mais dano. Então tem que tomar cuidado com isso. Basicamente, se controlar isso, o potinho ali também, além de dar 10 da intimidade, ele também dá life. E o bolo, se você usar só em você consegue uma intimidade. Só conseguir usar isso com estratégia ali que vai dar uma ajuda muito grande na instância, tá? Só tomar cuidado com isso e já era. Vai ajudar você bastante. Então, bom. Feito invasão, passou a invasão, você pega os símbolos. Aqui que vem agora a diferença. O que esses símbolos fazem? Bom, rapaziada, seguinte. Vamos entrar aqui na contramarca. Tá, símbolos. Esses símbolos, eles dão atributos normais e atributos secundários, com exceção da speed. E também eles têm atributos elementais, tá? Eles têm esses 3 tipos de atributo. Pode vir qualquer um que atualizando. Ele não tem muito segredo. Se você clicar ali na contramarca, for ali no símbolo, você bota ali o símbolo, clica para trocar ali e vai vir um atributinho aqui. Quando a contramarca está vazia, os 3 primeiros vão formar 3 habilidades, aí depois você pode só marcar, escolher o símbolo se quiser e você pode atualizar e trocar. É livre a escolha. Qual que é o ponto? Obviamente, quanto mais inferior a qualidade do símbolo ali no caso, mais o atributo vai ser menor. E quanto maior, o atributo pode subir. A diferença aqui é o seguinte: vocês têm a opção de juntar 4 símbolos e fundir eles. Gasta bem pouquinho a sua box, clica ali no todos e você combina e você evolui o símbolo. Então aqui você consegue, nessa de ficar juntando os símbolos e ficar evoluindo, você consegue formar, juntar até o melhor símbolo que existe. Lógico que vai demorar muito, mas você consegue fazer isso. Qual que é o outro ponto aqui? Beleza, né? Atributos também você consegue pegar de um tipo. Então, tipo assim, aqui tá o atributo de ataque. Eu não consigo pegar outro ataque normal aqui, nem aqui embaixo. Só pega um. A melhor configuração para vocês pegar seria ataque, agilidade e dano, tá? Essa com certeza seria a melhor configuração. Mas além disso, qual que é o ponto mais importante dessa função? As habilidades. Ressalto que vocês só vão conseguir pegar a habilidade dessa função a partir do pergaminho vermelho. Então, vocês podem trocar o quanto quiser lá, enquanto não estiver usando um vermelho, não vai vir uma habilidade. É a partir do vermelho que vai começar a vir essas habilidades nas contramarcas. Então, vocês colocam ali o símbolo vermelho, vocês clicam, uma dica para vocês, tá? Uma dica bem importante. Vocês não precisam colocar 3 símbolos vermelhos para começar a ganhar habilidade, tá? Até uma economia de símbolo. Vocês podem colocar atributos, símbolos até de atributos aleatórios ali, de tipos aleatórios. Aí quando você quiser colocar a habilidade de um símbolo específico, tipo o da sombra,
Aí você clica apenas em um ali e fica trocando. Assim você já consegue pegar a habilidade daquele tipo de símbolo, tá? Não precisa ficar colocando, tipo, quero uma habilidade do símbolo vermelho, vou gastar 3 aqui, aí depois eu vou colocar mais um pra eu começar a minha habilidade. Não precisa. Coloca 3 mais, até pra você economizar símbolo. Coloca ali alguns símbolos aleatórios, aí quando você quiser o da habilidade, você coloca na função que você quer. Perfeito. Agora as habilidades. Rapaziada, tem bastante habilidade aqui. A cada atributo, tem atributo de fogo, de água, de sombra, de luz, de terra, de vento. Qual que é o ponto? Tem vários tipos de atributo. Cada classe desses atributos, eles dão 2 tipos de habilidade. A partir do símbolo vermelho começa a pegar essa habilidade. Nos símbolos aqui de fundo roxo, a habilidade ela se mantém, só que ela vem melhorada. É o mesmo tipo de habilidade, só que uma porcentagem melhor. E no amarelão lá, que é o melhor símbolo, ele vem ainda uma habilidade ainda melhor. Então só pra vocês se atentarem a isso. Agora sim, quais habilidades pegar desses símbolos aqui? E como que vocês fazem para ativar? Eu pego só em uma contramarca, pego um set, eu preciso ativar um set específico, ativar neles? Como é que funciona? Vocês vão ter que pegar o símbolo que vocês quiserem, escolher ele e vocês vão ter que ativar em cada contramarca aqui do set. Então, um exemplo, ó, eu tenho aqui de terra, que dá da armadura. A cada 200 de armadura aumenta 0,1% de redução de dano. Muito boa. Eu tenho que colocar em cada um dos sets aqui. E lembre-se, eu falei que pega 2 habilidades diferentes lá na habilidade de terra. Em qualquer símbolo. Essa aqui é uma das habilidades da terra. Tem uma outra ainda. Então eu tenho que pegar 6 dessas habilidades idênticas, tá? Eu tenho que pegar 6 delas idênticas. E não adianta eu colocar também o símbolo ali da qualidade só que melhor, porque ele muda a habilidade. Ele muda a classe da habilidade. Então, aí ela já não vai ativar já durante o combate. Então, se liguem a isso. Tem que ativar uma em cada, tá? Uma em cada. Aí, vamos lá. Fechou. Expliquei como que ativa ali. Expliquei como usar os símbolos, como economizar. Perfeito. Aí, agora, qual que é o outro ponto? Quais habilidades vocês vão pegar? O que eu recomendo? Até porque essa função aqui vai usar muito símbolo, vai levar muito tempo para deixá-la melhor, então é bom escolher da forma correta. Eu recomendo que apenas coloquem nas contramarcas que você, tipo assim, nas melhores contramarcas de vocês. Então, qual que é a melhor contramarca possível, sem ser maluco, tipo, em querer uma com foco de 20 de speed ali, que tem pelo menos 16. Pegou uma contramarca, tá com foco 16 ali, tá com o atributo ali que você quer, pronto. Ela já é uma contramarca boa pra você gastar esses símbolos e pegar mais, pra tentar pegar a habilidade neles. Então vamos supor que vocês tenham sets ali, tipo, que tenha a classe ativada, tem a classezinha aqui ativada, e, pô, as contramarcas aqui, a maioria tá ali com full 16 de speed. Esse já é um set muito bom pra você colocar uma habilidade, até porque depois, se vocês colocam em contramarcas aleatórias, e vocês melhorar essas contramarcas, vocês vão perder as habilidades, vai ter que pegar símbolo de novo, e colocar habilidade de novo e atributo de novo. Então é complicado. Aqui realmente vai levar mais tempo, mas a melhor economia é você escolher nas contramarcas que você já são as mais evoluídas. Então você pega aqui, vai ter ali os atributos dela e você coloca. Lógico que, aqui no meu caso, eu tenho 863 speed. Agora é muito difícil subir contramarca aqui, focar uma contramarca e colocar, porque eu tenho muitas já upadas. Então no meu caso ali, até porque eu também vou bastante vazão, eu já coloquei habilidades em todos. E vou estar falando pra vocês quais eu acho que são as melhores habilidades pra vocês usar. Vamos começar então primeiro pela de terra aqui, da armadura. Como eu falei pra vocês, a cada 200 de armadura aumenta 0,1% de redução de dano. O que muda? Se vocês forem ver, eu tenho... Todos eles aqui foram colocados com símbolos vermelhos. Se eu tivesse colocado todos com símbolos do roxo, iria para 150 de armadura. Seria o mesmo efeito, só que o que acontece? Eu precisaria de menos armadura para ter mais redução. Então logo eu vou ter mais redução apenas para a habilidade estar melhor. Menos exigência de armadura para cada 0,1% de redução de dano. E se fosse no amarelo seria menos ainda. Então essa é a lógica das habilidades, de conforme elas vão evoluindo. A segunda, a da cura. Ao receber dano de projétil, você tem 5% de chance de recuperar a vida. Tem um cooldown de 5 turnos, então tipo assim, ela ativou, vai ter que esperar mais 5 turnos para ativar de novo. Você recupera 10% da vida. Então basicamente aqui é uma habilidade
na hora que ela ativa ali, é uma espécie de absorção, tá? É tipo uma absorção que você recebe. Então, muito boa. Recomendo muito vocês usarem ela. Ela faz uma diferença do caramba ali, porque tipo, ela ativa quando está sendo pocado, sabe? Então, muito bom ter ela ali, ela ajuda muito e ajuda muito a tancar os danos. Bom, Orvalho Doce. Essa habilidade aqui, ela é uma habilidade que tem, ela, se você souber usar ela e usar com uma estratégia correta, você consegue ficar imortal com ela. Ela te concede imortalidade. O que ela faz? Toda rodada, ali fala no início do turno, significa que toda rodada você vai recuperar a vida baseada na defesa. E aqui, por que eu expliquei pra vocês as classes dos atributos que eles fazem, atributo base? É uma função inicial ali, mas o pessoal às vezes não sabe realmente o que cada uma influencia, o que cada uma faz. Por que eu expliquei pra vocês aquilo lá? Porque simplesmente o jogo, ele teve uma ideia de que assim, olha, eu vejo que o atributo de agilidade está muito forte, a speed está muito forte e tal. O que ele pensa? Quer saber? Eu vou fazer uma nova função no jogo que eu vou melhorar um atributo que não está sendo muito mal utilizado. Eu vou criar uma função para ele, para esse atributo ficar muito mais forte e fazer o pessoal ter que upar ele. Então, eles colocaram uma das habilidades mais fortes do jogo na defesa. Então aqui é tipo assim, ó, cada 2 de atributo de defesa, você vai ganhar toda rodada uma recuperação de 0,1% da vida máxima. Então assim, quanto mais defesa você tem, mais vida você vai recuperar, né, em cada rodada. Isso aqui é infinito, isso aqui nunca para. Então, isso aqui é uma maravilha, isso aqui deixa você imortal, porque se você parar pra pensar, item de vida, dom de anjo, essas habilidades, elas acabam. Então assim, além de que se você usar alguma coisa assim, você vai gastar delay e vai dar delay pro adversário. Aqui você não gasta nada de delay e toda rodada você vai recuperar a vida. Isso aqui é muito bom, isso aqui é uma maravilha. Provavelmente isso aqui é a melhor habilidade dessa função nova. Então recomendo muito vocês usarem ela. Ela é do símbolo de água, tá? Tanto da cura aqui quanto a do Orvalho Doce são dos símbolos de água. Então recomendo muito vocês usarem ela. Vamos pra próxima. Cultivar energia. A cada 400 de defesa, olhem só, aumenta 0,1% do limite de vida. Então aqui já é outra. Pessoal, de novo, eles colocaram duas funções fortes pro atributo defesa. Do tipo assim, ó, não, você vai upar a defesa também porque ele vai te dar uma habilidade muito forte. Então o jogo, cara, ele é... Quando você pensa assim que não, vai ser sempre de uma forma só, a estratégia vai ser sempre de um jeito, eles vão lá e mudam totalmente o meta ali. Se vocês dão uma olhada de vez em quando nos outros DD Tank ao redor do mundo, o DD Tank do Guni e o do 7K, eles são versões mais atualizadas. E lá o pessoal tem muito atributo de defesa upado. É muito alto lá. E é por conta disso. É por conta dessa funçãozinha aqui que faz você ter que upar a defesa. Porque aumenta a sua vida, aumenta a quantidade de vida recuperada. É muito forte essa função aqui, tá? É muito forte. Então recomendo vocês também usarem ela. Ela pega um atributo de terra. E as duas últimas. Eu vou começar por essa aqui porque a última ali eu tenho um adendo. Quebra-ossos é a habilidade da escuridão. Reduz 0,5% de defesa e armadura. Dura 2 turnos e acumula até 20 vezes. Isso aqui é o seguinte, ó. Cada hit ali que você for tomando, ou melhor, cada hit que você for atacando no cara, no seu adversário, vai fazer ele diminuir defesa e armadura em 0,5%. Acumula até 20 vezes, pensando no tanto de hit que você vai dar ali. Se der um tatu, der mais tiros e tal. Então assim, por que 2 turnos? Porque tipo, se você usar ali algum golpe ali que vai diminuir vai acertar várias vezes, na outra rodada quando você usar de novo ali, ele vai estar com a defesa reduzida. Então ela também é uma habilidade muito boa, ela não tem nenhum debuff ali pra você. Muito interessante usar ela, é do símbolo escuridão, também recomendo usar ela, tá? Quebra ossos. E a outra é a coração demoníaco. Eu ativei essa função hoje, tá? Eu ativei essa função hoje aqui. Esses símbolos são bem difíceis de pegar na invasão. Vou conseguir ativar essa função hoje. Perde 4% da vida máxima no início do turno. O seu dano aumenta em 8% durante toda a batalha. Então assim, aqui é o seguinte, ó. Cada rodada você vai perder 4% da sua vida máxima ali. Em troca disso, você ganha esse buff de dano.
que acontece? Como eu tenho ali a Hour Validose ativa, tenho outros negócios que faz eu recuperar a vida, tenho resistência à água nos emblemas, eu recupero muita vida por rodada. Então isso aqui fica quase que nulo. Quase fica que elas por elas e eu ganho buff de dano. É uma conta que, pra minha estratégia na minha conta, ela compensa. Ela vai compensar muito, porque eu sempre começo atacando primeiro ali, por conta do Pet Azael. Então eu ter mais dano ali pra atacar primeiro vai ser muito útil, vai ser muito interessante. Então, pro meu caso, meu tipo de estratégia é uma habilidade que compensa muito. Se você já tiver aquela estratégia de você quer só, pô, quero ficar recuperando life infinito ali pô, sempre não precisar usar item e tal pra ficar pegando vida, aí não é muito bom se usarem ela, tá? Porque ela vai fazer comer a sua vida no caso, você vai perder life. Apesar de que essa função mais evoluída, com os símbolos roxos lá e com os símbolos dourados, ela vai para 3 e 2% só de vida. Então, dependendo de como você tiver com a sua orvalho doce ali, o seu tanto de atributo de defesa, você ainda vai ganhar vida e ainda vai ter esse buff de dano, que é o melhor dos mundos, né? Então, evoluindo mais essas habilidades aqui, elas vão ficar melhores ainda, tá? Elas vão ficar muito boas e, pô, é buff de dano ali, durante toda a partida, então isso é muito roubado. Bom, rapaziada, eu acho que é isso. Acho que eu consegui passar pra vocês tudo que envolve a função da contramarca, a função nova também dos símbolos. O vídeo ficou meio longo aqui, mas é uma função bem complexa. Veio uma função nova nela ainda também. Preciso tempo para explicar aqui. Precisei fazer um adendo para vocês ali com a questão dos atributos. Mas é necessário que vocês entendam tudo, tá? Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa função, deixa aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, tá? A ideia é gravar muito mais sobre as outras funções, gravar sobre as atualizações que vão vir, coisas que vão vir ainda mais para o futuro. A ideia é fazer um guia, fazer um compilado ali, explicando tudo que existe no jogo, explicando como influencia no combate, mostrar para vocês no combate realmente ali o que a habilidade está alterando, para vocês conseguirem ter mais o domínio do jogo ali e conseguir jogar melhor, tá? Então é isso, tamo junto, rapaziada, e até a próxima.